de comp- O Marte, falando de Marte, não? O Marte no signo de Capricórnio, o signo de Capricórnio ele é terra, Uhum. mas ele é um signo cardinal, não? Na Terra, o cardinal é da terceira dimensão. Então, é um signo que tem a força, especialmente aqui no hemisfério sul, a força do verão. Não? Então, ele tem o quente seco do verão. Uhum. E ele é considerado o mate mais forte do mapa, o posicionamento mais forte de mapa de mate, porque a pessoa com mate Capricórnio, elas são perseverantes, elas têm resistência, elas vão até o final. Só que ela tem que gostar. Não? E aí, e aí deixa eu falar aqui para a Dona, peraí. E, e, e então se diz que Marte, no signo de Capricórnio, ele se fortalece no ponto que ele tem mais fraco, não? Porque o Marte é o guerreiro, é o líder, é a iniciativa, é a força do impulso. Então, em Capricórnio, ele ganha propósito, ele ganha responsabilidade, ele ganha potência. Então, isso que pode ser o que a Tatiana está falando, que quando ele age, ele está assinalando coisas importantes, sérias. Só que esse jeito de você falar isso grosso e tal, é uma programação, porque você viu até o pai, que sei eu, a quem você considera como autoridade, que a autoridade fala dessa maneira. Uhum. Então você tem que estudar tipo Al Pacino, Robert De Niro. Você já falou, hermano, tá vendo? Fala aí uma coisa que você falou de maneira grossa, que a pessoa falaram, que você falou o quê? Fala a situação. Ai, não sei como é que eu posso dizer assim. Por exemplo, quando eu vou pedir para minha filha fazer alguma coisa, e aí é sempre aquela coisa do, em vez de falar com um jeito que a jovem não vai assim se sentir tipo, né, com autoridade, né? Tô mandando fazer uma coisa. Eu não tenho esse jeito assim. Porque por isso é só isso de entender a personagem. E quando Hum, você saca isso, é que ainda você não sacaram. Quando você saca isso, você vai entender o que eu estou querendo. Amigo. Por exemplo, como você tem essa potência, não? Então, você tem que funcionar. Ela vai funcionar de todas maneiras, só que agora ela foi programada pelo ego, assim como no Gru também.
Você está programado pelo céu. Você ainda não programaram pela consciência de si. Aí, Marte, ele está onde? Em Capricórnio. Então, ele está ligado no funcionamento da coisa. E ele é operativo, ele é prático. Então, ele não está ali para falar, alô, boa tarde, como tu está, um besito. Ele está para que aquela coisa funcione. Não, então já você vem, pá! Oh, é o que é para fazer, pega essa roupa aí, coloca no local, por favor, faz o outro. Então, ele está dando uma direção de operacionalidade. Só que se você falar assim com a tua filha, que não é capricorniana, que não está ligado, porque, por exemplo, para mim, eu só gosto disso, cara. Eu tenho uma coisa que eu quero que fale, pá, pá e pá, porque é fazer, não? Então, está fazendo, não é para estar floreando, é para fazer. Só que você tem que saber que se você fala assim para tua filha, ela não vai fazer. E ela é pisciana pura, ela é Então, muito. então você vai chegar no ouvido dele e fala, filha linda de minha vida, você vai pegar essa roupinha agora e vai colocar bem bonitinho no local certo, tá? Aí ela vai É, pegar para fazer uma dança, vai colocar no lugar, no lugar. Então, você tem que parar de ser automática e ter o prazer de ser dona de si. Então, já você, por exemplo, eu mesmo, você vem com o professor Guereba, ele é Capricórnio, meu, ascendente Capricórnio, era Mercúrio em Virgem. Então, porra, pá, ele é duro, ele é preciso, ele não gosta de, de preguiça, de pessoa que não está ligada na realidade. Como é possível que você não se liga na realidade? Não? Você não vê seu mapa direito, não consegue ter a... Aí, quando eu era jovem, meu, eu era uma pessoa horrível. Imagina, tu é um comunista, militante comunista físico lá, que é assim. Aí vinha uma menina e me falava, Héctor, porque eu não pude, porque meu filho, mas era uma mãe, uma super mãe. Eu falei, ó, companheira, você tem filho, você vai ter que resolver. Aqui não tem esse papo. Você se comprometeu em fazer, tem que fazer. Agora você, meu, eu dei uma bronca. A menina me olhou assim e começou a chorar. Eu falei, nossa, cara insensível. Ele não consegue ver a coisa fora da regrinha que você vê. Não? Então você tem que saber que, por exemplo, você vê que o cara vem. Não! Aí você respira fundo. Ah, aí fala. E aí você experimenta falar um dia de uma maneira, outro dia de outra maneira, outro dia de outra. Porque o que é importante é que você tenha resultado. Agora, você é automática e ainda fica brava se o outro não te entende. Não? Eu sei que... Aí a pisciana fica assim, fala no nosso. Que foi isso, meu? Um trator. Oh, agora a gente está morando aqui bem na roça, aqui, daí vai descarregar a raiva lá no meio do mato, lá capinando.
Não, porque na verdade eu digo, ô Andressa, você está assim, televisão hoje? É, você tem que. Nós agora estamos saindo do estado mecânico para o estado consciente. O Gurdjieff, o meu mestre, eu tive a sorte de me iniciar com 16 aninhos. E tu sabe que o Mestre Sebastião, por exemplo, eu gostava muito do Gurdjieff. Tem um papo muito interessante do Mestre Sebastião com o Zé Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina. Eles se conheceram? Se conheceram, se adoraram. Uma gira que o Zé Celso estava fazendo lá pelo Acre. Acho que vão ser tão veredas. Agora, não sei o detalhe se o mestre foi a ver a peça. Porque o Zé Celso, na verdade, é o maior xamã que tem no Brasil. E ele conhece a ayahuasca também com os índios. Eu tomei por primeira vez a ayahuasca no Teatro Oficina, em 87. Legal. E Gurdjieff, ele falava que o trabalho espiritual ele começa quando a pessoa quer se tornar dona de si, quando ela sai da mecanicidade. Então, o primeiro passo para o trabalho espiritual é a autoobservação. Então, ele propõe que todo dia, antes de você dormir, você revê todo o seu dia. Desde que você acordou. Que movimento você fez? Por exemplo, relembra agora você acordando. Você foi lavar os dentes, foi lá fazer xixi, cocô, como é que estava? Aí depois, que é o que você fez, o que você fez, e você vai relembrando todo dia, até o momento agora. Onde você não se lembra, ou estava assim, você estava mecânico. Você começa a ficar presente, você lembra tudo. E chega no momento atual, por exemplo, aí você está ali, mas você está ali escutando, mas está se sentindo do pé até a cabeça, até o pé. Por exemplo, tenta mover o dedo pequeno do pé. Aí. Consegue? É? Isso. Aí, você se autoconhecendo, você começa a tirar da tua vida aquilo que te faz perder energia e te faz perder tempo. Por exemplo, cada vez que você vê o seu pai, porra, aí sempre tem aquela cara feia. Depois, meu, vamos mudar isso. Né? Tu sabe que o Gurdjieff ele falava assim que a pessoa que não tem resolvido a sua relação com seu pai e sua mãe não está apto para começar a trabalhar magia ou espiritualidade. Entendi. Ele inconscientemente vai usar a magia e a espiritualidade pela criança dele, ressentida e mal criada, que vai fazer bobagem. Então,
você focar o relacionamento com sua mãe e seu pai, não quer dizer que você se dê bem com eles. Isso é importante que você, às vezes, por exemplo, tem uma amiga minha que se trabalha comigo assim muito tempo, né? Aí ela tem uma coisa com o pai dela que não, ela não consegue. Aí ela se trabalhou agora e fez trabalho de ayahuasca, e fez PDU, e fez constelação familiar, e falou, puta, mas quando foi encontrar com o cara, não consegue se abrir, falar eu te amo e tal. E aí eu falei, meu, mas tu sabe o que acontece às vezes que você sofreu muito com essa pessoa. Em outra vida, você pode ter sofrido muito. Então, você não vai conseguir eh, dar um abraço a um cara que te torturou, por exemplo. Agora, o que isso, a tua dor pode ser a qualquer dor do mundo. Só que agora esse cara é teu pai, é nessa vida, né? E ele te deu a vida primeiro que tudo. Você está nesse mundo porque ele te deu, aconteceu a magia de nascer, porque a pessoa fala, nah, trepou, trepa qualquer. Meu, para nascer é difícil para caralho. Só que como cada um de nós tem que nascer no momento que é para nascer, acha que é fácil nascer. Mas te vou falar de uma coisa, de que nas últimas décadas, tem mais abortos naturais que nascimentos. Tem mais porcentagem dos. Não é do aborto físico, aborto natural. É muito fácil abortar. Não sei se você está acompanhando mulheres que estão querendo ter filho e abortam. Filho, 3 meses, um mês. E aí você tem que conseguir ver a figura do teu pai, onde ele está querendo se melhorar. Todos nós ficamos loucos para tirar os nossos pesos. Então, por exemplo, não tem peso pior que você se considere um pai ruim. E supor tu que, por exemplo, o meu pai tivesse sido um besta também, louco, com a mesma onda. Então, eu não me posso permitir ser um pai bom. Eu tenho que ser um pai seco, competitivo, inseguro. Às vezes pode ter aquela questão de que o filho já foi o grande amor do amor dele. Isso acontece muito, não? Que você tem uma pessoa que você vê a uma mulher amando tremendamente uma pessoa e você fala, muito bem, então na próxima vida, hoje, nessa vida você vai ficar com esse filho da puta aí. Mas na próxima você se casa comigo, tá bom? Então tá. Aí na próxima vida, ela prometeu e ela faz, e ela casa com ele. Só que tem como filho o amante. Aí que acontece? E aí, olha, me aconteceu assim com um monte de homens que eu acompanho. Nasceu filho, o cara foge. Que parece que nossa, amava a pessoa, era uma coisa assim, que era um amor e tal. Nasceu, não tenho mais tesão, não quero saber, aparece um amante, pá. Ou
declara a guerra à criança. Porque essa criança grita muito, porque essa criança não para de querer, que é o que essa criança... Aí o filho que tem que falar, ele fala, é só falar assim para o pai, ô pai, fica tranquilo, você pode namorar. Minha mãe, não, eu não vou me meter nisso aí. Eu sei que eu sou o menininho dos olhos dela. Eu estou tranquilo. Tomara que você se dê bem. Deixa eu te entender que é o que acontece. Você nunca soube namorar uma mulher. Tu sabe que tem muitos homens que é uma coisa isso que às vezes as mulheres não sabem, isso, as mulheres também não. Tem muitos homens que não conhecem mulher. Passaram muito tempo em sua vida em sacerdócios, passaram em exércitos, em guerras, em bando de homens. E a mulher é um bicho assim que é como se fosse um extraterrestre. Ele não sabe falar com mulher. Tem muitos homens assim da minha idade. Eu era quando eu cheguei no Brasil, eu era um facilitador eu falava a arte do amor, sexo também, ensinava a pessoa a trepar também. E a namorar. Eu falava, como é possível que você se complique tanto para namorar? Agora eu vi que eu tenho no meu desenho humano a porta 59 e a 14, que são as portas exatamente do Tantra e dessa habilidade que a pessoa, cada um de nós tem uma habilidade. Eu estava falando com o Bru como é importante o estudo das portas. Já eu estou começando a escrever as portas. Hoje, hoje eu descobri, agora estou fazendo as portas por signos. Ainda não está fácil, porque na verdade eu estou reescrevendo tudo também. O cara não escreveu. Eles não falaram nada disso. Eu sou que estou fazendo esse casamento aí. Mas, meu, quando ele desce a coisa, meu, você vê que ele fala coisa que a astrologia não fala. Não fala mesmo. E nós estávamos falando de tudo isto porque Marte não, está em Capricórnio, no mapa de vocês duas. E Andressa e Graciela, depois me falem onde que estão os mapas de vocês. Sabe que agora eu tenho os mapas todos aqui unidos. Bom. Para te mandar o mapa? Não, não, só me falaram onde que está Marte. Em que signo ele está? Em Caranguejo. Em Caranguejo. Eu não sei. E Graciela? Não sei, não sei. Peraí. Como você não sabe, Graciela? Onde que está o seu Marte? Não sei. Não sei. Eu te Peraí. eu te vou dizer então agora. Aqui é o mapa de Graciela. Marte Boa está em noite, Géminis. gente. A Graciela tem um Marte que tú no vas a esquecer más nunca ahora. Que es un Marte en Géminis, en el grau 27, que é oposição ao centro da galáxia, em Sagitário. Então, é um mate chique, é um mate galáctico, extraterrestre. Que ele tem a capacidade da diversidade. Então, o mate é um mate que ele gosta de liberdade. E que ele gostaria muito que a Graciela e todos os outros seus
entendam que ele gosta da liberdade. Já o Marte Capricórnio do Bru e da Tati é um mate obsessivo. É um mate que quer ir até o final. Então, já, por exemplo, o mate da Graciela, junto com o mate deles, já vai ter um conflito. Agora, se você percebe que a Graciela ela vem junto, mas ela olha para aqui, olha para lá, ela não sei o que mais, né? Lembra um pouco o passado. E a Andressa, já é o mate que nós estamos agora. Andressa, quantos graus que está teu mate, Andressa? Que é o mate da Puxa, não pessoa. sei se eu consigo falar isso. É um número? Qual é o número que está lá? 37? Hein? 37? Qual é o outro número que está lá? Sim, 37 graus e 53. Não, 37 não pode ser, porque é só até 30. Ixi. Então, é 27. Já, porque eu deveria ter o teu mapa aqui. 23. Não sei aqui. Ah, 23. 23. 23. Então, porque tu sabe por que é importante isso? Agora, mate está em caranguejo, então vai demorar. Você tem, o mate agora está a 4 graus por aí. Ele vai demorar em torno de um mês e pouco para chegar. Teria que ver, porque a cada 2 anos você faz aniversário de mate. Então, você tem quantos aninhos, Andressa? 39. Então, você vai fazer 17 aninhos de mate. Você quer ver como é que faz isso? Já que a Andressa está. Ó, você pega aqui. Você conseguiu fazer um levantamento, Sim, eu fiz ele aqui. Andressa? Eu fiz ele aqui. Me fala que dia você nasceu. 3 de agosto de 83. Veo que interessante que é 3 de agosto, 3/8, que é a imagem de 8/3. Não? Viu isso? Hein? Sim. A que hora você nasceu? 18h40. Olha outra vez 8. 8? Não, o quê? Mas não tenho números. Que cidade você nasceu? São Paulo. Tu sabe que esse é uma das coisas que eu queria ver. Hoje não sei se vai dar tempo, é ver a espérate que aqui foi para outro lugar. Ó, eu queria fazer um mapa de Andressa, para quê mesmo que eu esqueci? Ah, para ver o aniversário. Então, ó, aqui vem aqui para não, espérate. Então, eu quero o retorno de Marte. Quanto retorno? 1. Conjunção. Localidade. Você está em São Paulo?
Sim, Trabalho espiritual. Então, está aqui, ó. 9 de maio de 2023. Estamos agora começando abril. Então, este aqui é o mapa da revolução de Marte da Andressa. Que observa que o Marte está no mesmo grau de 23 e 37 do mapa natal. Então, todo ano, a cada 2 anos, você faz aniversário de Marte. E tem um Marte para ela. Então, aquilo que fala esse aniversário de Marte para ela? Que ela vai ter mais coragem, por exemplo, para se expressar, para falar, vai iniciar estudos importantes que vão permitir ela conhecer esse Marte. Ela vai ficar mais atrevida verbalmente. E ela vem esse ano com a companhia da Vênus também em Caranguejo. Então, já nós estávamos falando que tem jeitos e jeitos de falar a sua vontade. A vontade dela é ser carinhosa, não? É ser afetuosa. Você é afetuosa, Andressa? sim, Ou você arranca cabeças? os dois. Não, porque tu sabe que também tem uma coisa importante, que muitas vezes nós estamos falando desse jeito, o Léo, estamos falando do jeito de você perceber como é que age, como é que está programado o teu mate. Porque, por exemplo, você pode ter um mate caranguejo, então eu sou carinhoso, só que também pode ser aquele que age por birra, malcriado, que quando a coisa não sai como ele quer, ele chora, ele Sim, fica todo afetado, não? Então é muito importante você mapear. Você escutou todo esse papo lá, não, Andrés? Que nós estávamos falando. sim, Você mapear como é que ele funciona. E percebendo como ele funciona, você vai adotar as atitudes que correspondem a que ele funcione, mas que ele tenha eficiência, que ele tenha resultado. Não? Então, quando você se vai expressar, hoje eu fiz até um vídeo falando muito, concentrado muito nisso, não? De você perceber aquilo que você se está expressando, quanto está carregado de tua mágoa, de teus sentimentos, da tua coisa. Perceber que você está falando com outra pessoa, que está em outro movimento, que você está levando uma questão sua para o outro. Não? Então, você primeiro tem que falar namastê, o Deus que está em mim, saúde. Ô, irmão, calma. Você permite que eu chegue com as minhas malcriadeces e as minhas ressentimentos para cima de você? sim, Não? Então, aí, depois que você sabe, por exemplo, o mate caranguejo, ele tem que saber que antes dele se comunicar com o outro, ele tem que vaciar a sua ação da sua perturbação. Porque senão o mate que era carinhoso, ele se torna um enchedor de saco. sim, Que cada vez muito, que a coisa não sai como ele quer, o que ele está, aí ele fica na birra. Não?
E, por exemplo, ela tem esse mate caranguejo, agora vai estar na casa 3 dela, vai estar na expressão dela. Então, é só ela transformar a birra em falas gentis e carinhosas, falando a mesma coisa. Não? Ah, eu não gostei disto porque você não, nunca me olha, que não sei o quê. Blá, blá. E você acha se você faz um carinho para mim, me dando um besito, que se eu, lo que tu quieras. Então, Andressa, dá um nome à personagem de como age teu mate em caranguejo e vai estudando isso. Sim. O grande barato é isso que nós estávamos falando do Gurdjieff, de você ser dono de si. Você não repetir estratégia que você vê que não dá certo, cara. São coisas que você faz, ou que tem já uma coisa que você vê que não dá certo. Por exemplo, a minha filha tem mate em caranguejo também. Meu, ela tem uma dificuldade de falar com a mãe sem brigar. Quando ela é. Então, porque aí ela quer que o game, a mãe está preocupada, porque o game pode falar com pessoa que tem, tem varela, uma questão sexual e tal. Mas a minha filha é Saturno em Escorpião, na casa 8, que ela é mais careta que a mãe e eu junto, ao dobro. Ela se já chega perto ali do barato, já ela tchum. É que eu acho que nem a pessoa se atreve, porque cada um tem a sua entidade. Então, eu que sou um sol de Plutão de casa 8, com certeza que eu tive um tio que me quis tocar, e não sei, um monte. Sempre a minha história sexual, desde que eu tenho uns 5, 6 anos, estou vivendo. Mas minha filha, meu, Saturnão lá, que paga, ela já não quer nem chegar por perto. E eu falo, Yarita, então por que você não fala com tua mãe? Olhar nos olhos dela e falar, ô mamita, fica tranquila, que eu não vou entrar em nenhuma tentação. Eu falo, filha, você vai entrar em alguma tentação? Não, papai. Então, fala para tua mãe, meu, se ela está preocupada com isso, porque a tua mãe já é Vênus Plutão, em Escorpião. Então, ela é para pensar mal de qualquer coisa, na hora, a primeira coisa que ela pensa é o cara que está querendo pegar a chiquita, porque já tem na cabeça tudo a coisa de Plutão, que para ela tem um sentido e é real. Assim como foi real para mim. Mas pela estrutura do mapa da Yara, não. A Yara também tem um centro instintivo definido, tem um centro das emoções definido, tem um centro do ego definido. Ela tem tudo definido. Só não tem definido a cabeça e o coronário. Então, meu, ela sabe o que quer. Por exemplo, ela sabe a quantidade de comida que quer. Ela tem um discernimento mesmo. Só que ela não sabe falar com a mãe, porque ela tem mate em caranguejo, começa a chorar. Ah, porque você não quer que eu veja videogame, mas eu quero ver, e você não vai ver, e você vai ver, então você vai ver, então tem que ser de 3 a 4. E você percebeu, minha filha, que você não pode entrar nesse trance aí. Foi porque algo, isso foi. Vamos ver se na semana que vem se ela me vai falar aqui se ela conseguiu falar com a mãe. Porque você tem que saber que tua mãe te ama, primeiro que tudo. E ela te está falando isso não para te censurar, é porque ela está preocupada com você. Uhum.
Então é só você explicar para ela direito, carajo. É, só explicar direito. E você, Leo, como é? Você viajou no teu mate? Fala, meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa Olha, noite, Léo. eu não consegui, cara. Não fiz a viagem. Eu vim mais hoje, eu falei até, falei, putz, não vou chegar despreparado para aula, mas eu vim para escutar, e assim eu vou me nutrindo. Depois você vai escutar a parte do começo, que Sim, nós, que nós falamos exatamente isso, da autoobservação, certo, e de você perceber como o teu mate foi programado pelo teu ego, porque ainda você não tomou a direção. Você vai tomar a direção agora. Então, certo. onde é que ele age? Não? Como ele age? Não? E você fala o que ele é a tua maneira de decidir, tua maneira de agir. Por exemplo, você não poderia falar um pouco do teu mate em área na 8, como você vê ele? Olha, eu acho que eu posso. Ah, métele. Tá, agora nesse exato momento, assim, desde que o Martin entrou, foi engraçado, porque eu tava super disciplinado, assim, acordando cedo, antes do sol nascer, todo dia, meditando e tal. E aí, quando o Martin entrou, eu não sei o que aconteceu, assim, foi, enfim, uma mistura de várias coisas, mas desde as experiências e as situações da minha vida, que aí dormi mais tarde, eu não conseguia acordar tão cedo e tal, fui perdendo essa disciplina, assim. E foi incrível, porque foi bem quando o Martin entrou. Agora, né, em Caranguejo, né? Entrou. E aí, hoje eu estava até refletindo, assim, enfim, de voltar para essa minha prática que me dava essa disciplina e de uma forma me dava essa liberdade, me conectava mais comigo, porque a partir do momento que eu fui perdendo essa disciplina, assim, eu fui agindo mais impulsivamente, sendo mais tomado pela minha emoção, assim, que eu acho que é uma característica mesmo do Marte em Caranguejo. E aí tá mais tomado para esse lado emocional, assim, fazendo coisas tipo comendo, aí não consigo fazer minhas práticas de exercício, sabe? E tal. Mas, enfim, a casa 8, né, como você falou, eu sinto que tem uma coisa da minha sexualidade que começou cedo também, assim. E o Marte, eu acho que de alguma forma ele me colocou nessa situação. Eu lembro desde quando eu tinha 12 anos que eu enfim, entrei num desses canais de internet, assim, comecei a ver coisas de pornografia e tal, muito novo. Minha mãe ficava muito preocupada comigo. Eu acho que tem a ver com isso, assim. De alguma forma, eu fui lá e pesquisei, procurei, e achei, Isso comecei é a entrar. O quê? Marte, na 8, quando vai ver, já ele foi. É, É assim que quando você sente vontade de fazer, e vai, não? Não é, sim, por exemplo, bate Capricórnio, que já vai ver se a realidade é segura, se está tudo fechado, ele vai. E depois é que ele percebe, não? Que é em Áries, não? Em Áries. sim. Que mais? E assim, sempre também tive esse lado meu, que é o que você falou. Quando eu vi, eu fazia. Então, muitas vezes eu ia e fazia algo que era muito bom para mim, o desdobramento daquilo, mas muitas vezes eu me colocava em um monte de enrascada, assim, enfim, ir brigar com alguém, ou jogar. Eu lembro de uma coisa que eu joguei uma vez um monte de coisa no vizinho, nessa onda de entrar nessa viagem, peguei acho que eu devia ter uns 10 anos ou 11, eu peguei umas argilas da minha mãe, que minha mãe é artista plástica, eu peguei aquelas argilas
eu fazia bola de argila e jogava na parede da casa do vizinho. E a bola, quando batia, ela abria, virava uma panqueca, assim, presa na parede do cara. Eu joguei um monte, sabe? E depois que eu ia perceber, o que que eu tô fazendo aqui? Olha o que que eu tô fazendo. Esse atrevimento para entrar no lado íntimo do outro. Porque Olha. é casa 8, não? Casa 8 tem a ver com o lado íntimo, não? Então, você tem um atrevimento para entrar em alguns lugares proibidos, secretos, que pode ter uma condução para o bem, por exemplo, todos esses lugares do xamanismo que você foi, você sentou, tudo isso é Marte em Ares também. Sim. Que tem uma pessoa que te vai falar, meu, como você se atreveu para ir aí? Quando eu vi a velha, estava tomando ayahuasca no meio da Amazônia, com um xamã, vendo espírito. É isso mesmo. Assim como eu fui morar fora também. Eu fui para a Austrália. Morar, eu tinha 20 e poucos anos, assim, 23, 24. E aí eu fui e não conhecia ninguém. Eu senti que eu precisava, eu fui num retiro de meditação, saí desse retiro decidido. Falei, é para lá que eu preciso ir. E eu tenho essas coisas também, não sei, eu acredito que tenha com certeza a ver com Marte aí, ó, em Ares, né? Na casa 8 que é, às vezes eu fico obcecado por certas coisas, eu tenho uma certa obsessão e eu, quando eu boto aquilo na cabeça, eu vou até conquistar. Esse humano que é o que você é mesmo, O desenho humano, eu sou gerador manifestador, né? Gerador manifestante, né? era o manifestante. Então você tem energia também. Você tem, Sim, não, isso é importante. é importante. Você Mas é tem, isso, né? diz isso. Porque o grande barato é você entender, já você vai percebendo. Agora, uma coisa que é importante que você tem a ver é o centro que você tem vazio é O ego, o ego e vou abrir mais. aqui. Deixa eu abrir para... Eu vou ter um mapa depois todo de você, todos aí, organizado aqui para pôr publicamente. Ainda que você consegue colocar aí também. Não É, consegue no consigo. share, no share screen? Acho que eu consigo, ó. Deixa eu tentar. Tá no outro computador. Calma aí. Tá. Eu acho que é rapidinho. E o teu desenho, você tem visto, Bru? Andressa, você tem o teu desenho ou não? Eu fiz, não apenas fiz e li algumas coisas de Que é o que gerador você é manifestante. geradora também? Uhum. Oh, estamos cheio de... E você, Bru, que é o que é? Gerador. Porra, caralho! E Graciela, que é o que você é mesmo? Mas é como o Léo, gerador manifestante, né? É isso, né? Tá aí. O esplênico é que você tem vazio. O esplênico, porque tu sabe que é o que é importante, que é o seguinte, que por isso tem que ver os mapas, porque, por exemplo, se o Leo está convivendo com pessoas que têm uma alimentação legal, que ele acordam a determinada hora, que tem uma ligação, aí ele vai. Mas agora você está em outro lugar, não, Leo? Você está... Onde você está agora? Não, agora eu voltei para São Paulo. Eu fiquei justamente esses dias que começou a dar uma desequilibrada, eu tava sozinho. Tava na Então, praia. que Eu aí, comecei a aí, perder. aí, aí você tem que saber que, na verdade, quando você fica sozinho, você fica sem ritmo. É, Você isso mesmo. fica desligado do teu corpo, porque o esplênico, isso você pode ir já vendo isso lá no site lá, que eu estou escrevendo tudo lá. Tá. O esplênico é o centro que acompanha nós desde a
desde que apareceu o Homo sapiens faz 2 milhões de anos atrás. É o centro que nós trabalhamos mais. E então ele é um centro que é ligado ao ritmo da natureza, ao ritmo do dia e da noite. Ele é ligado aos sinais, não, dos perigos. Então, por exemplo, um esplênico definido pelos perigos, e ele é ligado à intuição corporal. Não? Então, ele também é ligado à fome, a hora que não come, como trabalha o corpo e tal. Então, habitualmente, a pessoa que está sem o esplênico trabalhado, se não tem ninguém onde que ele mora ligado no esplênico, ele perde. Por exemplo, você estava com o hábito alimentício, não sei quem, que o jardineiro que estava ali. Quando o cara come calabresa com cebola, você vai falar, nossa, tô com uma vontade de comer calabresa. Com uma verdade que você não acredita, meu, porque eu quero calabresa com cenoura, eu não quero. E é muito interessante isso. Aí você tem que ter autoobservação. Então, é você saber que se você está sozinho ou está com alguém que tem outros hábitos alimentares, o mais natural é você entrar na onda do cara, da pessoa lá. Você tem o esplênico definido, Andressa, ou não? Não, Esse aqui da esquerda. Você tem um mapa teu aí, Bruno? Eu tenho. Sei Vou que parar não. de compartilhar aqui para vocês compartilharem. Não, não, deixa o teu aí. Pode deixar? Tá bom. Vamos ver. Hein? Tá abrindo, só abrir. Ah, Esse triângulo aqui do lado esquerdo. o computador está meio devagar. Está carregando. Ah, tudo bem. Qual que é? O O do triângulo lado do lado esquerdo? esquerdo. Este daqui, ó. Ele está colorido, está branco. Agora, você tem duas portas triângulo do aqui, lado esquerdo, é isso? hein? Este do lado esquerdo, isso. Você tem duas portas importantes aqui. Tá Hein? colorido. O meu tá colorido. Bom, 48, 50. está colorido, quer dizer que tem um canal que fecha, não? Tem um fecha-canal com quase centro. Que Eu são não os canais são estas coisas que os tubinhos. Tem algum tubinho colorido completo que colorido fecha? completo. Não, tem só meio preto, meio vermelho. Não, esse pode ser, Então tem mas 18, está todo 32, colorido. Não 18, tem que ser 28, hein? tudo da mesma cor, não. Não. Mas 18 Qual- e eu tenho ligando nesse quadrado de baixo, o quadrado inferior, tem o 18, o 28. Putz, eu não saberia dizer. Vou mandar para o senhor abrir. Não, 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 eu sei, 38, já. Não, é isso aí, porque esses são os canais. Eu só queria que você soubesse o que é um canal. Então, quando você tem um canal, isso significa que é uma virtude tua, é uma riqueza tua. Então, você vai lá no site e veja esse canal aí, que é o que é. Tem alguns canais que eu não escrevi ainda. Por exemplo, hoje a Ana Maria, puta, que eu acho que eu não coloquei no grupo ainda essa menina. Ela tinha a porta 51, que é uma porta muito importante, que tinha esquecido dessa porta. Uma porta que nós vamos viver a ativar
é nestes dias de Áries, do Sol em Áries, que também tem isso, não? O trânsito do Sol, ele vai ativando as portas. E essa porta é uma porta onde você se preenche, cara, que em você é a porta do autoaprimoramento. A pessoa não quer saber, não quer receber ajuda, ela faz sozinha. É impressionante que eu tenho uma menina que eu fiz um mapa que nasceu agora o dia 9 que tem a porta 51 também, e ela é assim mesmo. Né? São aquelas pessoas super concentradas nela que fazem o que tem que fazer. Você tem a porta 51? Não. Não, porque o Eu? esplêndido O Bruno, né? é. Cara, Hum, essa 51 que tem um pretinho ali, saindo um preto ali, ela tá. O que significa isso? Então significa essa virtude aí. Só, Certo. só que ela Não tem que tá. ter aqui a 27. Então, quando chega a 27, ela fica solta. o meu Significa. Certo. 50, Então, por E- exemplo, a pessoa que tem aqui esta 27, lá na hora, você vai ter uma tremenda sintonia já. Com a certo. 27 ou aqui a 26, não? A 26 do ego. Bom, pode tirar de ali. Tá. Então, hoje nós vamos terminar um pouco antes. E então vamos ficar para a próxima, nós cada um perceber o nosso mate, de repente dar um nome para ele. Maria do Bairro. Exatamente, o nome que cada vez que ele se apresente, você já fala, está aí? Então, ó, agora vamos agir assim. Canta para subir. Você vai dar uma direção e vai dialogar com o teu mate, não? E vai ver, por exemplo, você na música, onde que ele vem? Aí na música, Eba, olha o corocoçongo, é ele ou ela? ela, Filomena. Filomena. Nossa, esse cachorro já parece um humano já, não? Sim, ela fala totalmente, ela se comunica muito bem. Então, Desculpa. então vamos fazer isso e presta atenção se você, porque tem essa parte da autoobservação, e se você também já consegue ver a casa em que ele está, então, no assunto dessa casa, a ver se ele se expressa mais, como estávamos vendo no caso do Leo, não? E os aspectos que ele tem. Porque os aspectos, em termos de astrologia, significa quem está junto. Por exemplo, você sabe os aspectos que Marte faz? Leo? Não, de mente assim não sabe. Então, quando você sacou, meu, você não vai esquecer mais, porque é quem está junto ao seu Marte, que significa cada vez que Marte age, o que vai agir, esse planeta, na situação que ele está junto. E também, lembrem-se da casa que tenha Áries ou Escorpião na cúspide. Se esse embate não está relacionado também
dessa casa. Sim. Muy bien, muchachos, muchachas. Muchas gracias.